Então, nesta noite, nós iremos fazer uma reflexão no livro de Neemias, capítulo 1. Acompanhe a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém, queridos. Oremos ao Senhor neste momento. Pai Santo, que a tua infinita compaixão e graça esteja sobre a nossa vida e que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, ao meu coração, ao coração do teu povo, da tua igreja, neste momento. Nos edifique, Senhor, nos exorte. Pai Santo, queremos sair daqui renovados na tua presença com a tua palavra. Assim, Jesus, oramos e agradecemos no teu nome. Amém, amados. Amém. Irmãos, o assunto que eu quero compartilhar com vocês relacionado a este texto, a estes versículos, diz sobre as lembranças das promessas de Deus em tempos difíceis. Meus irmãos, o versículo-chave destes versículos, que nós lemos aqui no primeiro capítulo, é o versículo 11, onde encontramos na palavra do Senhor: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhes mercê perante este homem. Amados, após a leitura destes versículos, encontramos um cenário nada favorável na história do povo de Deus. O que nós vemos aqui na leitura, na abertura do assunto, Jerusalém estava em ruínas, muros quebrados, portas queimadas e o povo marcado pela vergonha. As pessoas da época estavam sofrendo muito com constrangimento das coisas que elas estavam sofrendo e haviam enfrentado. O texto, como lemos, inicia com palavras de emoção, de confissão e de súplica. Na abertura aqui deste livro nós contemplamos isso. O texto também revela que Neemias não estava em Jerusalém, mas ele estava em outro local, estava em Suzã.
Ele estava longe do problema, mas estava profundamente envolvido com ele. Apesar de longe, ele estava a par de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E ele estava muito bem envolvido no seu coração. O tempo é o mês de Quisleu, conforme lemos, no 20º ano do rei Artaxerxes, um tempo de aparente estabilidade política. Parecia que tudo ia bem, mas de profunda crise espiritual para o povo de Deus. Então, as aparências, elas estavam equivocadas, porque o povo, apesar de aparente estabilidade, eles estavam sofrendo. Neemias, seus irmãos, os judeus remanescentes e, acima de tudo e de todos, Deus, são as pessoas envolvidas aqui nesses versículos, as quais nós lemos. E diante dessa situação, na abertura aqui desta passagem, vemos que Neemias apresenta planos, discursos ou estratégico, mas lágrimas, jejum e oração. Ele não apresenta alguma maneira para alcançar a restauração daquele povo, considerando aí uma ação política ou algo parecido, mas não. Ele se dedica ao jejum, ele dedica-se à oração, e o texto que nós lemos aqui, ele tem o seu fechamento, o seu encerramento, mostrando que a restauração que Deus faria em Jerusalém começou no coração de um homem quebrantado. Que interessante. Neemias escreve, trazendo ali as informações sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, e nas suas ações nós contemplamos um homem com um coração quebrantado. A obra que alcançaria Jerusalém começa em Suzã e mostra que Deus age mesmo quando estamos longe do lugar do problema. Deus conhece toda a história da nossa vida. E Neemias ora por dias antes de agir e se apresenta como servo, o povo como pecador dependente da graça, e Deus como o Senhor fiel da sua aliança, que ouve e responde pelo teu povo. Então, no fechamento desses versículos que nós lemos há pouco, observamos que Deus ainda levanta pessoas que choram. Deus levanta pessoas que se colocam à disposição para orar e confiar no favor do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, esses argumentos confirmam o tema da mensagem, as lembranças das promessas de Deus em tempos difíceis, em tempos de dificuldades. Irmãos, como que conseguimos entender e compreender melhor tudo isso que está sendo apresentado aqui nestes versículos? Pense numa pessoa que entra numa casa abandonada. Certamente você deve ter feito isso quando criança, entrar numa obra, numa construção, e você vê que há muito tempo aquilo está abandonado, não é? Ou talvez até mesmo um adulto, alguém entra e encontra ali telhado caído, portas quebradas, janelas derrubadas, paredes rachadas, tudo ao redor diz que não há mais o que fazer. Então tudo está largado. Mas o que acontece? Ao investigar sobre aquele imóvel, descobre-se que tem uma escritura. Descobre-se também que, apesar do Estado não conservar, apesar de toda a destruição e ruína, há um documento que prova que aquela obra tem um proprietário, ela tem um dono. E se ela tem um dono, existe a possibilidade de restauração. Assim, queridos, era Jerusalém nos dias de Neemias. A cidade estava destruída, as promessas de Deus continuavam intactas. Quando Neemias ouviu sobre as ruínas, tudo aquilo que havia acontecido contra Jerusalém, ele não negou a dor, nem ignorou a realidade. Neemias não ficou indiferente de nada do que estava acontecendo com Israel, com o povo judeu. Qual que foi a sua atitude? Ele chorou, mas em sua oração fez algo decisivo. Lembrou ao Senhor das promessas feitas por meio de Moisés. Ele olhou as promessas dadas ao servo de Deus, tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Então Neemias sabia que, ainda que a cidade estava em ruínas,
ainda que templo, muros, o templo ainda no processo de restauração, nós vemos que as pessoas, algumas não tão animadas comparada ao templo anterior, mas o que vemos que Neemias sabia que os muros poderiam estar caídos, mas a palavra de Deus não estava separada de tudo aquilo que estava acontecendo. Isto é, Deus estava ciente de toda aquela situação e, claro, apesar de toda dificuldade, Deus iria agir em favor daquele povo. Então, em tempos difíceis, somos tentados a olhar apenas para as ruínas. Já prestaram atenção nisso? Pode ter uma obra, por mais linda que ela esteja, se aparecer um pequeno defeito, toda aquela obra que foi realizada, ela é deixada de lado, ela é ignorada e o foco fica no problema, ainda que seja pequeno, não é? Neemias nos ensina a olhar também para a escritura da promessa, isto é, olhar para tudo aquilo que foi prometido e trazer à lembrança aquilo que o Senhor confiou para o seu povo. Então, essa ilustração que eu compartilhei com vocês nos lembra que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, não, mas do caráter daquele que prometeu. Quando a realidade contradiz a esperança, a fé se alimenta daquilo que Deus já disse. Isto é, Deus prometeu, temos a confiança de que Ele irá cumprir com a tua palavra. Irmãos, segundo a análise literária aqui deste texto, versículos 1 até o 11 do capítulo 1 de Neemias, nós entendemos aqui, estamos diante de uma narrativa histórica. O texto incorpora uma oração de confissão, o texto incorpora aqui uma oração de súplica, comum da tradição do Antigo Testamento, e o contexto está ligado à experiência do exílio e pós-exílio, período em que Israel, embora fisicamente de volta à terra, permanecia politicamente subjugado e espiritualmente fragilizado. O povo já tinha recebido a permissão para retornar para Jerusalém, para reconstruir, só que o povo estava inseguro, eles estavam fragilizados, estavam sensíveis. A estrutura literária aqui da oração segue um padrão conhecido: invocação do nome do Senhor, confissão dos pecados, lembrança das promessas da aliança e pedido específico de intervenção divina. Neemias, sendo um judeu fiel ao Senhor e um judeu da diáspora, que exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes, posição de grande confiança no Império Persa, ele vive em um ambiente de estabilidade, segurança e influência política, distante geograficamente de Jerusalém. Ele não estava vivendo ali os seus dias lá no problema, onde os judeus, os filhos de Deus, o povo de Deus estava desanimado. Não, mas ele estava distante. Os versículos revelam o contexto amplo em que a narrativa está inserida, isto é, historicamente, o texto situa-se no período pós-exílio, durante o domínio do Império Persa, no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, por volta do ano 445 a.C. Então, embora o templo já tivesse sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel e de Esdras, os irmãos vão se recordar lá na história, quando o Império Persa passa a ser a grande potência da época e o rei permite que os judeus retornassem para Israel, retornassem para Jerusalém e retomassem as suas vidas. Mas a história vai mostrar para nós que nem todos voltaram. Muitos ficaram ali no Império Persa, ficaram ali naquele local, mas o povo que volta, eles sentem dificuldades para reconstruir o templo. E quando Neemias pergunta como estava a situação, os muros destruídos e o povo, de certa maneira, inseguro. Embora essa era a condição, nós contemplamos aqui que havia a expectativa de uma solução.
nenhuma solução. No contexto cultural daquela época, do Antigo Oriente, os muros de uma cidade representavam segurança e identidade. É comum nos livros de história, é comum nos livros da Bíblia, nós observarmos cidades que eram cercadas por muralhas. E isso acontecia porque aquelas muralhas traziam segurança. É a mesma realidade atual, construir muros altos da casa, não é? Tem gente que gosta de um muro alto, tem gente que gosta de um portão alto, um portão grande, um portão fechado, né? Algumas pessoas, para se sentirem mais seguras, colocam cerca elétrica, colocam alarmes. Tudo isso são meios de segurança, tudo isso são meios para que a pessoa possa ficar, sentir-se mais segura. As muralhas, na época, eram um meio para que a cidade pudesse estar segura de seus inimigos. Então, uma cidade sem muro era vista como fraca. Olha a situação do povo de Israel. Por que eles estavam desanimados? Porque eles já reconstruíram o templo com alguma dificuldade. Agora eles olham para os muros de Jerusalém, tudo destruído, tudo caído, e aquilo estava mostrando o quê? Naquele momento Israel não estava com potencial para reerguer aqueles muros. Israel estava fragilizado, exposta, envergonhada. Então, diante das tragédias nacionais, práticas como choro, jejum, lamento eram expressões legítimas de arrependimento e busca pela intervenção divina. Como que os judeus aguardavam por uma intervenção de Deus? Como que aquelas pessoas estavam desejosas de contemplar o Senhor agindo em favor deles? Então, qual foi a postura de Neemias? Ele reflete sobre a situação e ele revela o quê? Uma espiritualidade que interpreta a crise como resultado de uma ruptura no relacionamento do povo com Deus. É claro que tudo aquilo era uma consequência que os judeus estavam enfrentando. Então, Neemias, apesar de estar lá em Suzã, numa das capitais do Império Persa, ele sente por tudo aquilo que estava acontecendo. E uma vez que ele estava no lugar, apesar de ele estar lá no lugar estável, Suzã, capital do Império Persa, centro administrativo e político de grande relevância, Jerusalém, por sua vez, qual que era a situação dela? Localiza-se na província de Judá, região periférica, economicamente frágil e politicamente dependente. Então, olha o contraste que Neemias contemplou nos seus dias. Ele poderia perfeitamente ignorar tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Qual poderia ter sido a situação de Jeremias, que seria a situação de muitos hoje? Olha, infelizmente, o povo judeu, eles pecaram, eles estão sofrendo tudo isso por causa dos erros. Então, são as consequências. A pessoa colhe aquilo que planta. Se plantar bem, a pessoa irá colher bem. Se plantar mal, a pessoa irá colher mal e não há mais o que fazer. Foi essa a situação de Neemias? Não. Ele poderia ignorar tudo isso, até pelo fato de que ele mesmo não foi infiel ao Senhor, mas, segundo a história nos revela, que ele foi uma pessoa que andava conforme a vontade de Deus, mas não, ele se preocupou com a situação de Jerusalém. Então, esse contraste geográfico intensifica a tensão do texto, colocando em evidências a distância entre o centro do poder imperial e a cidade santa em ruínas. A oração, então, do servo de Deus revela profundo conhecimento das tradições de Israel, principalmente da teologia expressa em Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 30. Ele reconhece que a desobediência resultou em juízo, mas que o arrependimento abre caminho para a restauração, conforme as promessas da aliança. Essa era a realidade de Neemias com o povo judeu nos seus dias. Então vamos verificar tudo isso mais de perto nos versículos na qual nós lemos aqui há pouco tempo. Então vamos lá. A primeira parte, queridos, versículos 1 até o versículo 4, a sensibilidade espiritual diante da crise espiritual de Israel. Olha o que nós lemos aqui no versículo 2.
no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Irmãos, no mês de Quisleu, Quisleu era o 9º mês do calendário judaico. O 9º mês do calendário judaico, correspondente aproximadamente aos meses de novembro e dezembro do nosso calendário. Era um período de inverno marcado por frio, chuvas e na região da Palestina. Apesar do conforto e a estabilidade de Neemias, ele demonstra que o seu coração estava incomodado. Ele demonstra que apesar de estar bem no lugar onde estava, mas quando olhando para a cidade santa, a cidade do Senhor, ele ficou bastante incomodado. E a sua pergunta, deseja saber da condição do remanescente judeu e de Jerusalém. Então, ele vivendo em outro local, a sua atitude mostra o quê? Sensibilidade espiritual. Um verdadeiro servo de Deus que não se desliga do sofrimento do povo de Deus. Amados, ao demonstrar o interesse sincero pela situação dos judeus que haviam retornado, Neemias recebe um relato que revela a profunda crise espiritual e social que Jerusalém se encontrava. E isso foi verificado aqui no versículo 3. Disseram-me, os restantes estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Então a resposta apresentada a Neemias expressa o quê? Humilhação, expressa sofrimento. O povo estava em miséria, o povo estava desprezado, vivendo sob vergonha pública, os muros caídos, as portas derrubadas, simbolizavam o quê? Muito mais do que a destruição física, mas representava a perda da identidade e da dignidade. Se é algo terrível para o ser humano perder, é a sua dignidade. É algo insuportável para uma pessoa, quando ela perde a sua identidade, quando ela perde a sua dignidade. Jerusalém estava enfrentando este contexto, e embora tivesse habitantes e templo, permanecia espiritualmente fragilizada. O estado visível da cidade refletia a condição invisível do coração do povo, uma nação restaurada parcialmente, mas ainda necessitada de reforma espiritual profunda. Então, ao ouvir o relato da miséria do povo e da ruína, Neemias não responde com indiferença. O que nos chama a atenção deste servo de Deus é a maneira como ele se preocupa, é a maneira como ele fica incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele responde então com quebrantamento diante de Deus, expresso em choro, lamento, jejum e oração. Olha aí no versículo 4, se você está com a tua Bíblia ainda aberta, olha o que o texto diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, qual que é a lição que nós temos aqui destes primeiros versículos do capítulo 1 deste livro? Qual que é a lição para nós aqui? Neemias nos ensina que sensibilidade espiritual é sentir a dor do outro. Sensibilidade espiritual é sentir a dor do outro, é ter discernimento dessa dor e responder com oração, com arrependimento. A crise espiritual de Israel encontrou em Neemias não um espectador indiferente, mas um servo quebrantado e dependente do Deus dos céus. As suas ações nos fazem refletir sobre nossas atitudes quando somos informados dos sofrimentos de outras pessoas. Qual é a primeira lição que Neemias mostra aqui para nós? É como nós olhamos para o nosso próximo. Quando sabemos que alguém está sofrendo, como sabemos que alguém está enfrentando uma crise,
qual é a nossa atitude? Então aqui, Neemias, como um intercessor, uma pessoa com o coração quebrantado, por causa da situação do povo de Deus, ele está falando aos nossos corações hoje. A palavra de Deus está falando aos nossos corações hoje, que nós devemos olhar para tais pessoas, não julgando, porque Neemias não julgou em nenhum momento aquelas pessoas. Eles erraram sim, pecaram sim, sofreram o juízo de Deus, as consequências, mas em nenhum momento ele estava julgando, em nenhum momento ele estava apontando o dedo, mas ele estava lamentando e buscando o favor e a graça do Senhor. Ao demonstrar essa sensibilidade espiritual diante da dor e da vulnerabilidade de Jerusalém, Neemias nos prepara para mostrar que a resposta adequada à crise do povo não se limita ao lamento. Então não adianta ficar só lamentando. Nossa, que situação ruim está enfrentando o nosso irmão. Não, ele não mostra isso. Neemias nos prepara para mostrar que a resposta adequada à crise do povo de Deus não se limita ao lamento, mas se concretiza em intercessão fundamentada na fidelidade de Deus, a sua aliança e no arrependimento sincero de Israel. Isso está expresso nos versículos 5 e 7. Intercessão fundamentada na aliança e no arrependimento. Olha aí o que o texto diz no versículo 5, acompanhe comigo, por favor. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Os primeiros 4 versículos, Neemias recebe a resposta para a sua pergunta. E ele percebe que o povo estava sofrendo, necessitando de auxílio, necessitando de ajuda, necessitando de orientações. Ele não fica indiferente e ele passa agora a suplicar ao Senhor. Versículo 5: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Ele começa a sua oração de intercessão, reconhecendo o quê? A grandeza de Deus. Escute, irmãos, as nossas orações precisam ser iniciadas com exaltação ao nosso Deus. Neemias dá essa lição para nós. Ele inicia sua intercessão reconhecendo a grandeza de Deus. Olha o que ele diz: Senhor Deus dos céus, o que enfatiza a soberania absoluta de Deus acima de reis e impérios. Ele estava num momento ali que havia reis, mas qual que era a consideração dele com Deus? Senhor Deus dos céus. Isso é, ele estava exaltando a soberania. Neemias começa a oração, onde toda a oração deve começar com uma clara declaração da grandeza e da santidade de Deus. E este reconhecimento é a base da intercessão. A expressão Deus grande e terrível reflete o temor reverente que desperta respeito. Irmãos, vivemos dias em que as pessoas zombam do nome de Deus. Vivemos dias em que as pessoas não têm respeito nenhum pelo nome de Deus. O nome de Deus é apresentado em piadas, o nome de Deus é apresentado de maneira leviana, mas aqui nós estamos contemplando uma pessoa que teme ao Senhor e ao seu nome. Deus grande e temível. Reflete o temor reverente que desperta respeito, humildade, submissão. Essa expressão nos lembra que a oração não é uma lista de desejos, mas um encontro com Deus, cujo caráter é confiável e justo. Esse temor não paralisa, mas motiva a dependência. Lembrando-se que somente aquele que é grande pode restaurar aquilo que está quebrado. Quando contemplamos algumas situações, para nós parece que já não há mais solução. Há diversas situações que para nós parece que já não há mais jeito. Olha, eu não consigo imaginar como posso ajudar aquela pessoa. É por isso que eu e você, primeiramente, podemos ajudar intercedendo. Querido, ore por pessoas que você sabe que está sofrendo, independente daquilo que ela fez. Neemias em nenhum momento apontou o pecado do povo judeu. Eu e você também não podemos fazer isso. O que nós podemos é
orar, buscar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, somos pecadores, somos falhos. Teu filho pecou, a tua filha pecou, mas age com misericórdia, e isso com um sentimento de lamento, isso com aquele sentimento de desejo de ver o agir de Deus restaurando vidas. Esse temor não paralisa, mas motiva a dependência, lembrando que somente aquele que é grande pode restaurar o que está quebrado. Neemias prossegue lembrando que Deus guarda a aliança e a misericórdia. Ele preserva isso. Ele se apoia na promessa de Deus de ser fiel àqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Ele reconhece que Deus não esquece aqueles que o buscam e o obedecem. E o que acontece aqui, queridos? Após reconhecer quem Deus é e afirmar a sua fidelidade, a aliança, ele passa então a apresentar a sua súplica. Então ele agradece ao Senhor, ele adora ao Senhor, se apresenta com submissão, com reverência, com humildade, e agora ele, declarando-se diante do Senhor os pecados do povo, e coloca-se como parte desta confissão. Acompanhe comigo o versículo 6, olha o que o texto diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, pelos filhos de Israel, teus servos, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Temos aqui um pedido que revela a expectativa do mover de Deus. Neemias chama Deus para agir, reconhecendo que a restauração depende do Senhor. Também reconhece que a sua intercessão é coletiva. Ele não ora de modo individual. Ele ora pelos filhos de Israel, os teus servos, e reflete uma prática intercessora onde líderes piedosos sentem o peso do pecado e buscam a misericórdia do Senhor. E a confissão é direta: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O que nos chama a atenção no pedido de Neemias? Ele se coloca na sua intercessão, na sua oração, como de forma coletiva. Ele não diz assim na sua oração: Pai Santo, eu não tenho nada a ver com o problema, eu não cometi o pecado, mas o teu povo pecou, o teu povo cometeu um erro, o teu povo transgrediu a sua lei, perdoa o pecado do teu povo. É assim que ele orou? Não, ele se inclui, mesmo não tendo transgredido a lei de Deus, mas ele se inclui: Senhor, tem misericórdia de nós, porque pecamos, tem compaixão de nós, Pai. Olha aqui, está apresentado aqui: os quais temos cometido contra ti, a confissão dele, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, ao pedir que Deus ouça a sua oração e confessar o pecado do povo, Neemias aprofunda essa confissão ao reconhecer que a desobediência foi completa e atingiu toda a lei que o Senhor havia dado. No versículo 7, temos procedido, a continuação da oração dele, temos procedido de modo corruptamente, contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Aqui encontramos o quê? Que ele não procura justificar o povo, nem encontrar desculpas, ele não procura nada disso, ele encara a realidade espiritual com honestidade e com muita humildade. Como que chama a atenção nossa, aqui nesta noite, a atitude desse servo do Senhor? Como nos surpreende, irmãos, esta leitura. Esse reconhecimento do pecado coletivo revela que a reconciliação com Deus começa com arrependimento genuíno, antes de qualquer obra de restauração externa. Antes que qualquer obra de restauração externa possa acontecer. E isso aqui nos chama a uma reflexão, uma breve reflexão. O versículo nos ensina que a oração intercessora sempre inclui confissão plena do pecado. Amado, não existe restauração sem confessar pecado. Não existe revitalização
não existe nova vida espiritual, não existe caminho renovado, caminho restaurado, se não houver sincera confissão, humildade diante do Senhor, sincera intenção em dizer que, Pai, pecamos contra ti. Tem misericórdia agora. Age com misericórdia. Após confessar o pecado do povo, ele demonstra que a intercessão conduz o quê? A restauração espiritual. E aqui caminhamos para os 3 últimos versículos que nós lemos aqui. Versículos 8 até o versículo 11. E o que nós lemos aqui? Versículo 8: Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que nos chama a atenção aqui nestes versículos? A oração verdadeira desperta o quê? Uma ação prática. Uma oração verdadeira desperta uma ação prática. Neemias não se detém apenas no lamento ou na confissão. Reconhecer a misericórdia de Deus cria no coração uma disposição para colaborar com Deus na restauração do que foi destruído. Então, nesses versículos, começamos a entender que Neemias, ele não apenas reconhece o pecado, ele busca o perdão do Senhor, se incluindo como que tivesse cometido pecados, mas ele estava fazendo isso de forma coletiva, chamando a atenção de Deus para que o Senhor olhasse para o teu povo com misericórdia e agisse em favor dele. E agora contemplamos nesses versículos que Neemias não apenas ora, mas ele procura agir. Quando falhamos, irmãos, como igreja, quando nós achamos que apenas orar já é o suficiente, quando nós falhamos, quando imaginamos que, nossa, eu apresentei o irmão lá na reunião de oração, eu orei para ele na minha casa, eu tenho orado todos os dias, mas se ficarmos de braços cruzados, nós estamos falhando diante da presença do Senhor. O texto mostra isso para mim. O texto mostra isso para você. Em outras palavras, a intercessão não termina apenas na oração, apenas no dizer de tudo o que estava acontecendo, mas prepara o terreno para que a fé se manifeste em ação. Antes de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias estava pronto para agir, primeiro em oração, depois em liderança prática. Depois de recordar as promessas feitas por Deus a Moisés, ele passa a afirmar que o povo continua pertencendo ao Senhor. Ele lembra o Senhor disso. Versículo 10: Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Então vejam que Neemias, ele ora reconhecendo a sua sinceridade diante do Senhor, em temer a Deus, e reconhecendo que outras pessoas também se agradavam em temer ao Senhor. E ele apresenta isso aqui na oração. Ora, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Então ele conclui a sua oração reafirmando a fidelidade histórica de Deus e a identidade do povo como objeto da sua misericórdia. Ele lembra o Senhor a sua oração: Pai, é teu povo. Ele lembra que Israel continua sendo teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder. Neemias está apresentando este detalhe na sua oração: Pai Santo, lembra de tudo aquilo que o Senhor fez pelo teu povo? Como que o Senhor livrou diversas vezes o teu povo de diversos problemas? Agora eles precisam mais uma vez de ti. Restaura essas pessoas, restaura o teu povo.
Em seguida, ele renova sua súplica. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Onde ele destaca a importância do temor santo como motivação para a oração e a intercessão. Irmãos, quantas informações importantes que nós temos aqui sobre a experiência deste grande homem de Deus com o povo de Israel, e aqui nós podemos fazer algumas observações importantes. Amados, primeira coisa que quero compartilhar com vocês aqui, que é essencial para a nossa vida: sensibilidade espiritual e quebrantamento diante da crise do povo. Foi o que nós observamos aqui no versículo 4, né? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, nós encontramos aqui neste versículo e contemplamos aqui, vemos a resposta espiritual de Neemias à notícia da destruição de Jerusalém e a miséria que o povo estava enfrentando e as dificuldades para restaurar tudo aquilo. O que nós podemos trazer aqui para o nosso entendimento? Irmãos, nós podemos imaginar alguém recebendo uma notícia de uma igreja em colapso. Nós podemos receber em qualquer momento. Se você for procurar aí algumas fontes na internet, você irá contemplar com muita facilidade muitas igrejas que estão sofrendo, igrejas que estão em colapso, né? Seja colapso espiritual ou colapso moral. Em vez de reagir com críticas ou soluções rápidas, essa pessoa se detém, sente a dor e busca a Deus e se coloca em oração intercessora. Então eu estou trazendo essa ilustração para ficar claro para nós o que Neemias fez nos seus dias, eu e você podemos fazer hoje. Nós podemos fazer hoje. Por isso que a igreja, ela tem o caráter, o aspecto missional. Por isso que é importante isso. O que envolve o caráter missional, o que envolve o contexto de auxiliar o povo de Deus quando está enfrentando o sofrimento. Primeiro, a intercessão, a oração, não é? E o que nós precisamos entender e colocar em prática é que nós não devemos procurar investigar quais foram as causas desse colapso, mas buscar do Senhor a restauração em oração. Ora, o comportamento de Neemias, ele é confirmado no Novo Testamento. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16: orai uns pelos outros. Tiago está trazendo essa informação aqui no contexto de cura, não é? Mas a grande realidade dessa informação, daquilo que ele está apresentando aqui, é o seguinte: nós devemos sempre orar uns pelos outros, não somente no contexto de cura, mas em qualquer dificuldade que qualquer pessoa possa estar enfrentando. E o que ele completa ainda na sua palavra? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você, sendo um justo diante de Deus, interceda pelos mais fracos, interceda por aqueles que estão sofrendo, interceda por aqueles que estão em necessidade, e coloque a tua fé em prática. Eu preciso colocar a minha fé em prática. Eu não posso apenas contemplar o sofrimento do meu próximo, do meu irmão, seja numa igreja próxima, seja alguém aqui local, ou alguém lá do outro lado do mundo, em qualquer outro lugar, e ficar indiferente. Vamos somente orar. Não, nós devemos auxiliar, nós devemos ajudar. Por isso que a igreja tem a oportunidade de fazer o quê? Campanhas missionárias, onde a arrecadação de alimentos é feita, onde a arrecadação de roupas é feita para compartilhar, onde grupos são organizados para visitar. Irmãos, vamos trazer para a nossa realidade, para os nossos dias. Nós sabemos de pessoas que estão sofrendo muito,
Às vezes sabemos de irmãos nossos que estão sofrendo numa situação bastante complicada. Quantas vezes nós oramos e visitamos essas pessoas? Quantas vezes nós saímos da nossa zona de conforto para procurar ajudar essas pessoas? Então, a atitude de Neemias mostra isso para nós. Um coração justo que intercede de forma eficaz. Por isso é necessário entender duas coisas importantes: quebrantamento antes da ação. Antes de tentarmos resolver crises espirituais ou auxiliar, o nosso coração, primeiramente, precisa estar quebrantado diante do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a intercessão que eu e você vamos fazer, primeiramente nós precisamos ter em mente que o nosso coração precisa estar quebrantado diante de Cristo. Devemos entender também sobre a dependência do Senhor Jesus. Como isso? Como isso? Jejum e oração indicam que somente a intervenção divina produz verdadeira restauração. Quantas coisas Neemias fez? Lamentou, se incluiu no povo, com o povo que havia pecado, orou, jejuou por causa das outras pessoas. Os irmãos estão refletindo sobre o que eu e você podemos fazer, devemos fazer? Um irmão cometeu pecado. Irmão, eu vou orar por você. Eu vou jejuar pela tua vida. Eu vou tirar um dia, eu vou jejuar por você na semana. Um dia eu vou te visitar e orar pessoalmente com você. Eu vou ler a palavra de Deus com você. Isso é um coração quebrantado. Isso é um coração quebrantado. Irmãos, aprendemos também que sobre a necessidade do reconhecimento e confissão dos pecados, né? Versículo 6: e estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo. O aspecto mais marcante em Neemias é a sua confissão. Ele não se coloca acima do povo, nem terceiriza a culpa. Neemias simplesmente age como um intercessor, reconhecendo a crise do povo no relacionamento com Deus. Também encontramos aqui ecos no Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Somos lembrados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão pessoal e coletiva abre espaço para a graça restauradora de Cristo. Para a igreja hoje, somos desafiados a abandonar uma postura defensiva e assumir responsabilidade espiritual, reconhecendo falhas diante do Senhor. Lembra-se do que Neemias fez? Ele não se apresentou como alguém espiritualmente superior ao povo de Israel, mas não, ele se coloca junto com eles. O que ele está fazendo aqui? Ele está abandonando a postura de defesa. Não, Senhor, eu sou santo, eu não pequei, não é problema meu. Que o Senhor haja em favor daquelas pessoas que cometeram esse erro gravíssimo. Não, ele confessa juntamente com o povo: nós pecamos contra ti, nós pecamos contra o Senhor, nós desobedecemos. Então isso nos chama para esta responsabilidade. Onde há confissão genuína, Deus manifesta misericórdia. Onde há humildade, Ele prepara a restauração. Caso contrário, nenhuma restauração será manifestada. Por isso que nós devemos observar esta experiência do servo do Senhor. E aqui, queridos, eu quero caminhar para o último ponto aqui, já vou encerrar essa mensagem. A identidade do povo redimido. Versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder. Amados, vocês se recordam da ilustração, lá da introdução, que eu compartilhei com vocês? Vocês se recordam da casa? Da pessoa que vai para uma casa e a casa toda quebrada, toda destruída, e pensa que não tem dono, que está abandonado, que deixaram, mas ao investigar, irá perceber que a casa
apesar das suas ruínas, ela tem escritura, tem documentação, ela tem um proprietário, e uma vez que ela tem um proprietário, existe a possibilidade da restauração. Olha o que Pedro diz lá na sua carta, 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que contemplamos aqui? A esperança da restauração está na redenção. Que maravilha, queridos. Olha a misericórdia do Senhor pela minha vida e pela tua. Pelo povo de Deus, a misericórdia do Senhor pela igreja. Sempre que for necessário, a igreja pode clamar com confiança, pois pertence ao Senhor. Fomos resgatados pela graça, e há esperança ao saber que Cristo não desiste daquilo que comprou com teu sangue. Eu e você podemos orar, eu e você podemos ajudar, podemos estender as mãos, e a nossa confiança e certeza é saber que Cristo trabalha pela tua igreja, que Cristo zela pela tua igreja. Quando lembramos que somos quem somos nele, somos fortalecidos para confiar que sempre haverá esperança. Então, queridos, como houve esperança para as pessoas no dia de Neemias, há esperança para os nossos dias. Há esperança, então eu e você podemos clamar, eu e você podemos interceder e com fé esperar que o Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, irá agir no tempo certo a favor da tua igreja e do teu povo. Quero concluir aqui dizendo que este texto, esses versículos, nos ensina que Deus inicia grandes restaurações em corações quebrantados. Então relembramos que antes de Deus restaurar muros, Ele restaura homens. E aqueles que se dobram diante do Senhor são os mesmos que Ele levanta para cooperar na sua obra. Que eu e você estejamos prontos para auxiliar na obra do nosso Senhor.